É o irmãozinho. É o irmãozinho, né, Fabi? É o irmãozinho. Vamos conhecer. Vamos lá. Olá. E aí? Vamos reagir? Vamos fazer parte desse mundo de reações, desse mundo de opiniões, desse mundo de pitaco? Vem comigo, que eu vou começar a reagir a vídeos de brasileiros aqui em Portugal. Vou começar a pegar esse hábito de analisar alguns vídeos, de opinar, de concordar ou discordar. Como eu já moro aqui em Portugal há um pouco mais de 5 anos, vocês sabem que eu conheço algumas coisinhas. Eu tenho alguns palpites, eu tenho minha opinião, eu tenho minha visão, enfim, de algumas coisas que acontecem aqui com vídeos de brasileiros. Lembrando que eu não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado o vídeo em questão, do Wallace, no caso. Eu estou aqui para a gente compartilhar, para a gente presenciar, para a gente dividir opiniões sobre algumas situações de brasileiros que vai para fora do Brasil e especificamente que vem morar aqui em Portugal. Então vamos lá, vamos reagir a esse vídeo, vamos ver como é que o que é que a gente tem a dizer, o que é que a gente tem que acrescentar, o que é que a gente precisa esclarecer, se a gente concorda, se a gente apoia, se a gente não apoia, se nós somos uma comunidade brasileira unida aqui em Portugal. Vamos lá o react, a vida de brasileiros aqui em Portugal, mas especificamente desse cidadão que mora num carro há 2 anos, que é pelo que eu entendi, que não conseguiu pagar o arrendamento, o aluguel de uma casa, e hoje ele vive dentro de um carro há 2 anos. Vamos ver como é que funciona isso, vamos junto reagir. Lembrando que você chegando agora, você está caindo agora no paraquedas, você se inscreve, curte, comenta, dá o like, ativa o sino, e me ajuda aí nesse novo canal, nesse novo projeto, nesse novo modo de viver, de assistir, de reagir, de participar, de interagir com o vídeo. Vamos junto, vamos lá. Ser aqui o nosso amigo, se apresenta, meu irmão. Bom, eu sou o Jonas, eu sou de Porto Alegre, já estou aqui em Portugal. Sem querer interromper, já interrompendo. Lembrando que nós vamos ver a história dele, mas cada pessoa, cada cidadão, cada ser humano, cada brasileiro em específico que vem morar aqui em Portugal cria sua própria história. Não quer dizer necessariamente que você vai ver uma pessoa que está tendo sucesso aqui em Portugal, você vai vir para aqui, para Portugal, e vai ter o mesmo sucesso daquela pessoa que está dizendo ou mostrando para você, como no caso dele, como foi que ele veio parar em Portugal. Vamos entender, a gente vai comentando sobre isso, tá? Mas não se esqueçam, cada um faz a sua história. Há mais ou menos 2 anos e 3 meses, mais ou menos isso. Olha aí, o Jonas tem mais tempo que nós aqui em Portugal, hein, Fabi? Ele veio bem na época que a gente via, mas desistiu, né? E o Jonas mora, sim, dentro desse carro, gente. Como vocês viram aí na capa do vídeo, né? O Jonas está morando dentro do carro e nós vamos descobrir por que ele mora dentro do carro, como que ele vive. Quem são, como vivem e como conseguem ficar por tanto tempo no Globo Repórter. Quais são? Quem são, nós sabemos, são os brasileiros. Como vive, cada um com a sua situação que lhe cabe, que lhe convém. Eu não vou nem dizer que lhe convém, mas que lhe resta. Vive por opção. Então, não vamos generalizar. Ele é um dos que vive nessa situação por opção, ou por obrigação, ou por falta de condição, mas vive. Vamos entender por que ele vive, por que ele não saiu dessa situação ainda. As dificuldades dele, né? Morando dentro de um carro, né? Eu imagino que deve ter alguma coisa aí meio complicado. Terrível. Todo mundo já deve estar se perguntando, né? Complicado ou não tanto assim, né? Complicado. Então, Jonas, você está aqui já há mais de 2 anos aqui em Portugal, né, meu amigo? Saiu do Brasil por quê, cara? Primeira pergunta. Olha, eu estava desempregado, eu trabalhava. Quando a gente chegou aqui em Portugal em 2019, a gente dizia que para a pessoa se estabelecer, se regularizar, arrumar um emprego, arrumar uma casa, ter tudo estabelecido, era em média a gente dizia que era 2 anos. Para uma pessoa conseguir se estabilizar e dizer assim, não, agora eu estou bem, é isso mesmo que eu quero e vou continuar. Mas uma pessoa que está há pouco mais de 2 anos morando num carro, eu não sei se isso é estabilidade, se isso é um estilo de vida, se isso for o que sobrou para ele, e quanto tempo mais ele pretende viver nessa vida, né? Trabalhava de motoboy, eu saí do Brasil bem naquela parte da pandemia ali, bem que estava se encaminhando para o final dela, mas não estava. Ela tinha dado uma arrefecida, né, na questão da pandemia. Então eu tinha ficado desempregado. Lembrando que as pessoas justificam muito a pandemia, meu fracasso foi a pandemia, meu fracasso foi a pandemia. Mas vim para Portugal, ou seja, sair do país de origem, morar em outro país depois de tudo, porque a pandemia alastrou o mundo inteiro, não só o Brasil. Seria a melhor opção? Será a melhor condição? Será que você vai ter uma vida diferente do que você tinha no país de origem? Ou seja, no caso, no Brasil, no caso dele, no brasileiro,
depois da pandemia, por causa da pandemia, é a melhor escolha vir para Portugal, porque Portugal também foi atingido, também vive em crise até hoje por causa da pandemia, também colhe os frutos ainda da pandemia. Sem trabalho, e muita gente também estava ficando desempregada por conta que estava tudo fechado, né? Aham. Aí todo mundo que tinha uma motinho, a galera que tinha uma moto em casa sobrando, resolvia fazer trabalho de motoboy, e eu era motoboy. Então, eu fui perdendo muitos trabalhos, né? Eu fui perdendo trabalho para concorrência e acabei ficando muito sem trabalho. E aí, quando me vi, eu estava vendendo as coisas, Sim. minhas coisas, para poder comer, né? Eu tava vendi um videogame, vendi umas ferramentas que eu tinha que eu não estava usando, então eu estava vendendo as minhas coisas. E aí eu tive a ideia, pô, eu acho que eu sou muito pobre para viver no Brasil, meu. Bom, na verdade, eu não acho que você seja muito pobre. Eu não acho que nenhuma pessoa é muito pobre para viver no Brasil. Na verdade, dependendo do estado, da região que você mora, o Brasil te torna. O Brasil faz com que você seja uma pessoa pobre. Pelas condições, pela desigualdade social, pela política mal distribuída, política pública mal planejada, ou mal aproveitada, ou aproveitada muito bem por quem é de conveniência, os políticos. Mas acho que situação é crítica, a situação é grave, mas aqui em Portugal ou em qualquer país do mundo, há situações também iguais, onde as pessoas têm que estar vendendo, e até aqui em Portugal, hein? Alguns brasileiros para estar sobrevivendo, para estar vivendo aqui em Portugal, porque hoje em dia você sobrevive aqui em Portugal, você trabalha para pagar conta e para comer, não é tão diferente do Brasil, existem algumas coisas diferentes, mas não é tão diferente. Ele tinha uma vida simples, uma vida humilde, motoboy, trabalhava para comer. O que ele está fazendo aqui em Portugal, morando no carro? Essa vida dele é melhor hoje, morando num carro, do que tá no seu país de origem, com a sua, querendo ou não, com a sua origem, com as suas raízes, com a sua família? Será que está sendo melhor, ainda mais um país frio desse, morar dentro do carro? Será que dá pé? Peraí que eu abri algo que não era para abrir aqui. Eu vou, sei lá, eu vou dar um jeito de ir embora daqui. A minha ideia primeiro era ir para os Estados Unidos, né? Sim. Mas daí, como os Estados Unidos é muito complicado para se entrar, digamos assim, é claro que eu estava pensando em entrar pelo deserto. Mas daí eu estava vendo que entrar pelo deserto ali, né, ia ser uma coisa muito difícil fazer sem coiote. Eu não tinha dinheiro para pagar coiote. Caríssimo, Daí eu sem fui ver garantia que nenhuma aquilo vai era chegar nos realmente Estados muito Unidos. difícil. Mas tem louco, Muito sabe? arriscado, né? Muito arriscado. Aí eu pensei, pô, para que outro lugar que poderia ir, a não ser para os Estados Unidos, que fosse mais fácil? Daí eu comecei a cair muitos em vídeos de youtuber aqui. Cuidado com os vídeos de YouTube. Aí foi uma época que houve auge, houve investigações de pessoas vendendo Alice no País das Maravilhas. Cuidado com vídeos, cuidado com vídeos. De Portugal. E aí foi que eu tive a ideia de vir para Portugal. Lembre, ele queria ir para os Estados Unidos. O sonho dele era ir para os Estados Unidos. Ou seja, ele era uma pessoa que ele queria ir para os Estados Unidos fazer o quê? Viver, fazer dinheiro. Você faz dinheiro nos Estados Unidos, até hoje você faz. A forma de entrar lá que é complicada. Tem pessoas que eu conheço que venderam casas, que deram 120 mil, 140 mil para coiote, e nem sempre essa travessia é garantida. Porém, comparar Portugal e Estados Unidos não é justo e nem tem comparação. No sentido de que ele disse que para ir para os Estados Unidos é difícil, mas para viver em Portugal também é difícil. E em Portugal, hoje em dia, se é o intuito de fazer dinheiro, ninguém faz dinheiro em Portugal, ninguém consegue guardar dinheiro. Existem casos, existem exceções? Existe. Existem condições que a gente deixa um pouquinho de dinheiro para mais tarde? Existe, mas não é uma via de regra. Existe, tem que abrir mão de muitas coisas, tem que se abdicar de muitas coisas. Para poder juntar dinheiro, você tem que ver uma vida. Eu não digo que é uma vida fácil, não. Para você fazer dinheiro em Portugal, para você conseguir juntar dinheiro em Portugal, você tem que viver na base do quase 0,00000, tudo ali. E ele veio atrás do mais fácil. Portugal não é mais fácil. Você sair do seu país de origem e ir para qualquer outro país que não seja o seu, por mais que o seu seja difícil, esteja difícil, nenhum outro é mais fácil. Não existe o mais fácil. Aí você chegou aqui, mas você não veio com uma ideia de, vou ir para Portugal morar num carro, né? Você tinha essa ideia? Não. Na verdade, a ideia de morar num carro veio depois de várias situações em que eu fiquei sem trabalho aqui em Portugal, né? Gente, é o que eu falo, Portugal tem as suas dificuldades, né? O Jonas não é a primeira pessoa que eu conheço que mora dentro de um carro, né? Inclusive já aconteceu com a gente aqui, né, Fabio? Um relato de um amigo nosso. Sim, é verdade. Eu também conheço relato, conheço pessoas que vieram morar um tempo aqui em carro em Portugal.
Se não for no motorhome, gente, a pessoa que tiver dinheiro para comprar um motorhome, você estruturar a sua vida dentro do motorhome, aqueles carros grandes que tem cozinha, que tem mesa, que tem cama, que tem fogão, que tem geladeira, que tem tudo ali, eu acho que acredito que uma pessoa consegue viver ali dentro. Agora, dentro de um carro desse, de um carro particular, de um carro pequeno desse, você fazer uma estrutura de vida e dizer que você vive bem, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu conheço pessoas que viveram um tempo em carros assim adaptáveis, não durou muito, porque a pessoa até para tomar banho tinha que pagar uma academia, que aqui chama ginásio, para poder conseguir tomar um banho. Então, cara, a vida não é assim tão simples como ele está tentando dizer. Na verdade, ele não está dizendo que a vida dele é simples, mas ele está dizendo que ele, vocês vão entender na frente, que ele preferiu investir no carro para morar dentro do que procurar uma casa. Segundo ele, ou na percepção dele, ele consegue juntar mais dinheiro. Eu não sei qual é o intuito dele ainda de viver dentro de um carro. Que ficou desempregado, acabou o dinheiro deles, né? Tava em Airbnb e aí tiveram que fazer o quê? Tiveram que ir para dentro do carro. Só que no caso dele, ele tinha uma esposa e uma filha, né? É assim, esposa, filha, num frio, é uma coisa difícil, gente. Inclusive, já vou falar já no começo do vídeo aqui, que a gente não está incentivando você a sair. Nem incentivando e nem dizendo que você é a melhor escolha sua, nem sempre você vir com esposa e filho. Eu acho muito mais garantido o cara quando vem sozinho, que ele batalha, que ele se estrutura, que ele se estabiliza, que ele olha para os quatro cantos e diz assim, agora eu consigo trazer minha família. Eu acho que é um mais acertado. Claro que tem gente que não tem essa opção, claro que tem gente que não tem essa condição, porque vende casa, porque vende imóvel, porque vende seus bens e tem que vir de qualquer forma com a família inteira. Mas eu digo para vocês, para quem tá aqui, ajudar uma pessoa só é diferente do que quem tá aqui ajudar uma família com 3, 4. É mais difícil. Portanto, quem vem nessas condições acaba passando um perrengue mais difícil. Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. Do Brasil e vir morar em Portugal dentro de um carro, né? Porque é muito complicado. O Jonas já tem um espírito aventureiro, né? E eu vou ainda... Eu não sei se isso é espírito aventureiro, você vir para um país que não é o seu, você vir tentar uma vida nova, você vir tentar você vislumbrar uma perspectiva de vida nova. E você ter você ser levado, você ser introduzido numa condição dessa, que é ter que morar dentro de um carro para sobreviver em outro país, eu não sei se isso é uma aventura. Isso é uma obrigação. O cara foi levado a isso. Então não é porque ele fez isso porque ele acha lindo, porque ele acha maravilhoso. É porque foi a única opção que ele achou. Trinchar, perguntar mais para ele se ele de repente quer sair do carro. Mas vamos primeiro, o que fez você ir para dentro do carro foi o quê? Você ficou desempregado, é isso? Fabi, temos que dar um corte rapidinho nesse vídeo para dar um recado para os nossos inscritos, não é verdade? É isso aí. E hoje eu tô saindo com essa. Crédito, tá certo? Antes você ganha tanque cheio, ok? Receber uns 150 euros a promessa de alojamento e que eles iam me ajudar a fazer a documentação necessária para eu poder fazer o contrato de trabalho e tal e começar minha vida aqui. Então eu fui para lá já com esse objetivo, feliz da vida, achando que estava Antes você ganha tanque cheio, ok? Ou a promessa de alojamento e que eles iam me ajudar a fazer a documentação necessária para eu poder... Veja bem, como que ele veio parar em Portugal. Eu estava adiantando o comercial do canal do Cidadão aí, porque não me interessa, a gente focar na história. Ele veio com promessa de trabalho, promessa de alojamento, promessa de documentação. Isso não existe. Ou você paga alguém, um advogado dentro da lei, e leva um tempo para você ter acesso, para você adquirir essa documentação, essa legalização. Você tem que ter muito dinheiro enquanto você estiver no país para você pagar um advogado aqui. Ou você chega e você paga algum advogado aqui e leva um tempo para conseguir isso, ou você mesmo corre atrás. No nosso caso, nós chegamos em 2019, com 10 meses a gente já estava regularizado, já estava legalizado no país pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias pernas, pela nossa própria vontade, pela nossa própria curiosidade de ir atrás. Então nós não pagamos ninguém, nós nos legalizamos por conta própria, corremos atrás. Quem tem condições de pagar um advogado para fazer isso enquanto você não quer ter esse trabalho, você paga. Mas nesse caso, você sair do país e vir através de alguém que não seja um conhecido, um amigo, um parente, que vai te hospedar na casa dele, que te dê um tempo, que te dê uma garantia de não te deixar na rua para você não cair numa condição nessa, é balela. Não vai confiar nesse negócio de promessa de emprego, não existe. A não ser, sim, que uma empresa te recrute, que uma empresa te selecione, que uma empresa te entreviste, que uma empresa te contrate, e você venha diretamente contratado para aquela específica empresa. Aí eu digo que sim, porque eu tenho amigos que fizeram isso e deu certo. Agora você vir com promessa de emprego, promessa de alojamento, promessa de
de documentação, você vai ser refém de alguém aí, de alguma máfia aí querendo tirar dinheiro de você. Eu fazer o contrato de trabalho e tal e começar minha vida aqui. Então eu fui para lá já com esse objetivo, feliz da vida, achando que estava tudo certo, tudo bom. Aí quando eu comecei a trabalhar, 7 dias depois, os colegas começaram a falar, ó, Jonas, durante vários meses tu vai receber uns 100 euros, 150 euros. Por quê? Não, porque eles vão te descontar o arrendamento, eles vão te descontar o advogado que eles... Falei? É a cafetinagem, não falei com a máfia? Vão querer cobrar, vão querer criar uma dívida de todas as despesas que teve, todas as despesas que estão tendo aqui, e você nunca acaba de pagar isso? É uma máfia. Eles vão contratar para fazer os teus documentos. Então tu vai, durante vários meses, tu vai receber uns 150 euros de salário. Eu, mas como isso? Isso só dá pra comida. Naquela época, 150 euros ainda dava pra comer o mês todo. Pois então. E daí eu só vou ter pra comida. Daí não posso. Dava mesmo, porque quando a gente chegou aqui com 200 euros, a gente fazia compra no supermercado, dava 2 carrinhos grandes. Hoje em dia você faz com 200, se der um é muito. Duvido muito que dê. As coisas mudaram muito, as coisas apertaram, não são tão fáceis assim não. As coisas encareceram muito aqui em Portugal. Vivi assim, até porque eu pago pensão pra minha filha, né? E então não podia receber só isso, né? Não, mas isso aqui é trabalho escravo. Inclusive eu saí fugido no meio da noite, né? Porque eles tinham colocado uma pessoa para me observar, porque eles viram que eu estava insatisfeito, e como eles já tinham contratado advogado para fazer meus documentos, e já tinham pagado já para eu ficar lá num quarto lá, então eles meio que estavam me monitorando, né? E aí deixaram um cara de segurança observando. Tinha uma pessoa lá que ficava... Vocês viram? Alguém contratou um advogado para ele, não porque ele não contratou um próprio advogado. Existe, você vê aí as intermediações aí. Estava me monitorando lá no apartamento lá. Caramba. E daí eu tive que sair às 3h30 da manhã. Eu saí, né, consegui dar um perdido no cara, né, porque ele tava dormindo. Então eu saí sem fazer barulho nenhum, peguei minha mochila e fui embora. Fui para a rodoviária, esperei até às 7 horas da manhã para o primeiro ônibus que tinha, o primeiro autocarro que tinha para Leiria. E daí eu só tinha 100 euros no bolso. Nossa. Eu recomecei a minha vida em Leiria com 100 euros, né? Daí as pessoas perguntam, Jonas, como tu conseguiu, né? Foi através de um pastor de uma igreja. Existe uma rede de solidariedade entre brasileiros. As pessoas dizem que não. Quando eu cheguei aqui, também acreditei que não. Inclusive, eu já falei no outro canal que eu tinha. Inclusive, você está aqui, você já se inscreve neste novo canal, Vini Reais. Que brasileiros não ajudavam brasileiros, mas na verdade ajuda. Tanto brasileiro ajuda brasileiro, como português ajuda português. Mas todo mundo vai ter essa sorte de ajudar sempre, de encontrar sempre alguém para te ajudar, alguém para te estender a mão, como é no nosso país de origem, que tem uma rede familiar, uma rede muito grande. Para os perrengues você tinha que recorrer. Quando você está num país que não é o seu, sozinho, começando, você não tem ninguém para estender a mão. Você não tem ninguém para pedir a mão. Você encontra pessoas muito boas, porque existem pessoas muito boas, tanto os portugueses como os brasileiros, mas sempre vão poder te estender a mão. É garantia de que qualquer pessoa vai te estender a mão a qualquer momento. Em todo aperto que você tiver, alguém vai te estender a mão. Você tem que olhar, analisar. Nem sempre, tendo todos os planejamentos, dá certo aqui em Portugal. Imagina quem vem, a Deus dará. Quem vem dizendo, vou tentar, sem ter nenhuma perspectiva, sem ter nenhum norteio, sem ter nenhum ponto de partida para onde ir. É fácil? Não é fácil. Você tem garantia de que você vai encontrar alguém para te estender a mão quando você vai precisar? Não. Tem gente que encontra. Nós encontramos. Eu hoje sou uma pessoa que procura estender a mão para pessoas que eu vejo que está com uma certa dificuldade. Não digo financeira, mas localização, indicação. Mas é garantido que você vai encontrar um brasileiro que esteja disposto a estender a mão. Que eu sou muito agradecido, o pastor da Igreja Lagoinha de Leiria. Inclusive, ele ajudou eu e um outro brasileiro. Ele alugou um quarto para nós, pagou o arrendamento do mês adiantado. Você não pode vir para Portugal esperando que alguém vai te ajudar. Você não pode vir para Portugal achando que a única saída ou que uma das alternativas é você receber ajuda. Isso é um erro, é um equívoco. Claro que eu não estou dizendo que ele veio nesse intuito. Mas se você está pensando em vir, se você veio, você está equivocado. Isso não é garantia. Você tem que se planejar, você tem que se programar e você tem que ter por seus prós e seus contras e você tem que ficar atento com os contras. Porque a probabilidade dos contras ser maior do que os prós é muito grande. Depende muito da sua decisão.
Depende muito da decisão de onde você vai morar. O que você quer, o que você pretende e o que você deseja encontrar. Não vem por fantasia, não vem pelo eu acho. Vem pelo que eu sei, que é muito mais fácil. E mesmo assim não será tão fácil. E aí depois nós ficamos de reembolsá-lo, né? Eu consegui um trabalho 10 dias depois, eu consegui trabalho em outra obra, e daí eu trabalhei ali aquele mês. Aí quando eu recebi, eu paguei a minha parte, o outro brasileiro pagou outra parte dele, e a gente foi cada um pro seu lado, e eu fui alugar um outro quarto em outro lugar, porque ali naquele lugar onde a gente estava dividindo um quarto, a gente estava compartilhando um quarto. Sim. E ele dormia de um lado, eu dormia do outro, então não era isso que eu queria. Então eu fui alugar um quarto só para mim em outro lugar, e daí ali em diante eu comecei a dar continuidade da minha vida, até que eu acabei ficando desempregado pela primeira vez, né? Eu comecei a trabalhar na obra, teve um tempo que eu não recebi salário, levei um outro golpe também de não receber salário e de não trabalhar com contrato. Gente, olha. É muito comum aqui em Portugal, pelo menos era muito comum os imigrantes, principalmente brasileiros, receber golpes, até mesmo de brasileiros, arrumar um trabalho sem contrato de trabalho, no desespero, na ânsia de arrumar logo um trabalho para não ficar sem um pouco de dinheiro que veio, ou para não chegar a passar necessidade, arrumava um trabalho em qualquer lugar sem contrato de trabalho. Trabalhava um mês, quando ia receber o seu salário, não tinha salário para receber, e o dono do lugar em questão que deu o emprego dizia, vai procurar seus direitos. A pessoa com medo, porque não tinha documentação, porque estava irregular no país, não tinha coragem de ir na polícia. Mas acho que se acontecer isso, você deve sim ir à polícia, você deve registrar, independente da sua situação no país. Aqui, no caso, em Portugal. Se você está regularizado, se você está legalizado no país, ainda não. Se acontecer esse tipo de situação, é muito importante que você vá à delegacia, que você vá à polícia, você vá à GNR e você denuncie, porque isso é escravidão, isso é trabalho análogo à escravidão. E pessoas se aproveitando, pessoas fazendo dinheiro nas custas, no sofrimento, em cima do sonho de outras pessoas. É o que acontece regularmente, acontecia muito antes e com certeza continua hoje. Gente, pessoas aproveitando de pessoas, pessoas aproveitando, brasileiros aproveitando de brasileiros que estão em situação vulnerável, situação crítica, para fazer dinheiro. Eles vivem disso. Olha só o que eu falo para vocês. Tem muitas pessoas que não acreditam que aqui tem trabalho escravo. Tem que tomar muito cuidado, principalmente recém-chegado. O recém-chegado, ele não sabe de muita coisa. Não sabe de nada. Ele tem um pouquinho de dinheiro, né? Então o que acontece? Além das pessoas contratar e ficar enrolando para dar o documento, porque assim, ó, quando você é contratado, não tem essa de ficar enrolando um mês, 2 meses. Se você é contratado, Exatamente, se você é contratado por uma empresa séria, principalmente fábrica, que é uma das melhores opções hoje em dia em Portugal, para quem não tem uma profissão específica, para quem não veio contratado para uma determinada função, para mim hoje as melhores opções é fábrica. E fábrica, geralmente, elas são sérias. Você só começa a trabalhar depois que você assina um contrato, que seja de termo certo ou de termo incerto, você só deve arrumar um emprego e só deve trabalhar numa empresa, independente de qualquer que ela seja, que te dê um contrato de trabalho. Isso é uma garantia, isso é um vínculo entre você e a empresa. Então, não sendo assim, é muito delicado, é muito complicado trabalhar hoje em dia em qualquer parte do mundo que seja. Mas nós estamos falando de Portugal, então eu vou dizer, é complicado trabalhar aqui em Portugal, em qualquer lugar que seja, que você não tem um contrato de trabalho. A empresa fala, não, quero te contratar, a empresa tem que dar um contrato para você de trabalho, você tem que ter já suas documentações já na primeira semana, e SNIF e assim por diante. E a pessoa que é recém-chegada não sabe, às vezes não fala, não questiona, né? E numa dessa é enrolada. Daí desde então eu tenho... A pessoa não fala, primeiro, que muitos não sabem. Segundo, que ele está ansioso para arrumar um trabalho. A preocupação e a prioridade dele é ter um trabalho para no mês seguinte ter o seu rendimento, ter o seu salário, ter o seu dinheiro para pagar seu aluguel, para pagar sua pensão, para pagar seu rosto, o que seja. Então, o brasileiro que chega, acho que uma das menores preocupações dele, ou das menores prioridades deles é um contrato de trabalho. Mesmo porque o cara que vai empregar ele vai dizer que daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço, mês que vem eu faço. E, na verdade, não existe contrato de trabalho. Ele só vai descobrir isso quando ele tiver que receber, que ele não vai ter nada para receber. Então, a pessoa não vai saber. Alguns esclarecidos até sabem. Quando chegam aqui, que conhecem pessoas ou que têm conhecidos, eles são alertados quanto a isso. Mas é aquela pessoa que não conhece ninguém, que vem com a cara e a coragem, que é o que acontece. Tem uma regra, eu não trabalho mais sem contrato. Se quiser me contratar é com contrato de trabalho, senão eu não topo, vou fazer outra coisa. Vou fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar sem contrato. Isso eu não faço porque eu fiquei 2 meses sem receber salário. Então, é uma coisa que eu não faço mais. E aí, eu estava sem dinheiro para pagar o arrendamento do mês. Eu estava sem dinheiro quase que nem para comer. E eu tinha
trabalho para fazer, porque no Brasil eu era marido de aluguel, né? Eu era a pessoa que fazia manutenção na casa das pessoas e coisa e tal. Então, assim, eu sabia fazer bastante coisa. Então, eu ia pela rua oferecendo o meu trabalho. E daí eu conseguia fazer uma instalação de máquina de lavar, eu conseguia consertar uma tomada. Faz tudo, né? Eu faço tudo. Aí você então arrumou dinheiro, conseguiu. Você pagou quanto no seu Cliozinho? Eu paguei 190 euros. 190 euros? 190 Olha, eu euros. já vi pessoas. A pessoa que está acostumada com uma imagem bonita, com uma visão bonita de Portugal, com aquela arquitetura própria, única e exclusiva de Portugal, de repente está vendo essa entrevista em algum bairro, em algum lugar aí de Portugal, que eu nem me lembro onde é que ele está morando agora, com esse prédio feio, com essas roupas penduradas, tá pensando que Portugal é tudo lindo, é tudo maravilhoso, como todo mundo conta. Não, Portugal tem seus lugares feios, tem seus lugares perigosos. Não é tudo lindo, tudo maravilhoso, não. Olha atrás dele ali como é que tá. É como se você estivesse no Brasil. Um bairro classe baixa, baixa renda. Olha lá o prédio, olha as roupas empenduradas. Aqui tem muito lugar assim. Comprando vários carros aqui em Portugal, é o mais barato que eu já vi, amigo meu conhecido. E andava. 400 euros, agora 190 euros Ele tinha alguns probleminhas ali, arrefecimento, ele esquentava muito, mas era só a válvula termostática que estava com um problema. Mas até então você não morava dentro do carro. Você comprou ele. O pessoal vai dizer que eu estou interrompendo muito o vídeo. Mais uma questão interessante. Você, dependendo da cidade que você vá morar, da cidade que você escolha, ou a situação te leve para determinada cidade, você tem que ter um carro, independente dele ser 190, dele ser 600 e dele ser 2.000 euros, você vai ser obrigado a ter um carro. É claro que nessa situação você comprar um carro de 190 euros, você está levando o carro e não o carro te levando, porque isso vai te dar problema se você andar 2 semanas com um carro de 190 euros, é muita sorte sua. Mas, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, quando a gente chegou, a gente teve que comprar logo um carro, porque era o único meio de locomoção. Se você arrumasse um trabalho no inverno, nós que chegamos aqui em fevereiro, no auge do inverno, chuva e muito frio, não dava você andar a pé. E a gente arruma um emprego em 15 minutos de casa. Não, nem isso, 5 minutos. Mas andando é muito. A gente não tinha como andar com debaixo de chuva e frio. Então, dependendo da cidade que você vai morar, obrigatoriamente você tem que ter um carro, não tem opção. Não é todo lugar que tem... Não é cidade pequena, cidade do norte, não tem transporte público, a não ser em cidades grandes. Então, dependendo de onde você for morar, você vai obrigatoriamente ter que saber dirigir e obrigatoriamente ter que ter um carro, velho ou não, você vai ter que ter. Eu comprei ele para eu poder me locomover para um outro trabalho que eu tinha conseguido numa agência de trabalho temporário. Ok. Que era para trabalhar numa fábrica. Sim. Então, como eu morava muito distante da fábrica e não tinha ônibus, né, não tinha outro carro que ia para lá, então eu precisava de um carro. Daí eu fui lá, comprei esse carro, no outro dia eu comecei a trabalhar. Trabalhei 2 semanas e me mandaram embora. Será que o cidadão é bom funcionário? Trabalhar 2 semanas e ser mandado embora para a empresa? Acho que no mínimo aí é 15 dias, um contrato de experiência, 45 dias. E a pessoa ser mandada embora em 2 semanas é preocupante, não é? 2 semanas. Me mandaram embora. Daí eu agora, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel do quarto, né, o arrendamento do quarto, sem eu estar empregado e eu com esse carro aqui? Aí o dinheiro que eu recebi dessas 2 semanas, eu guardei para alimentação, né? Sobrevivência. Sobrevivência. E aí eu agora não ia ter como pagar o quarto, daí o que eu vou fazer? Eu só tenho um carro, né? Daí eu penso, eu vou reclinar o banco aqui e vou dormir no carro. Vou dormir no carro? É só dormir no carro mesmo, porque fora o tempo que a gente não tá dormindo no carro, a gente tá trabalhando. Né? Você tinha 2 opções. Ou você vendia o carro para pagar o arrendamento e continuar provavelmente desempregado, ou você, vou garantir o carro, pelo menos eu posso dormir dentro, e garantir um pouquinho de dinheiro para mim sobreviver. Foi isso que você fez. Então você foi lá, deitou dentro do seu Clio. E que quem conhece Leiria sabe que não tem transporte público, é muito difícil. Pronto, viu? Moro em Leiria. Então aí é Leiria, eu acho. Como eu falei, que é feio. Claro que não é toda Leiria que é feia assim. Mas você vê, Leiria é no caso como aqui em Vale de Câmara. Não tem transporte público. Então para você se locomover, você tem que ter carro. O transporte público Leiria, se não tiver um carro, tá lascado, tá lixado, como falam aqui. E a primeira noite dentro do carro, como é que foi? Foi bem complicado porque o banco do Clio ele não deitava completamente que nem o da Scenic. E aí qual foi o momento que você falou, quer saber? Eu vou morar mesmo dentro do carro. Foi depois de uns 3 dias morando no Clio que eu vi que eu não congelei de frio. Isso foi no inverno. Eu não congelei de frio e... Olha, sorte dele, porque eu deixei uma vez eu deixei uns refrigerantes no porta-mala do carro, no outro dia que eu peguei ele tava gelado.
dentro de um Clio você não congelar, olha. Se eu tivesse alguns cobertores, dava conta de pelo menos dormir no carro, né? E daí durante o dia a gente estava trabalhando e comer, eu comia muito os franguinhos do Pingo Doce, os frangos assados do Pingo Doce, e eu me virava assim com a alimentação, comprando nos supermercados mesmo. E isso eu tinha conseguido já um trabalho em simultâneo, eu consegui trabalhar na Roca, que era uma fábrica de vasos sanitários, de pia, essas coisas assim, só esses negócios de louça de banheiro, sabe? Certo. Sabe que a Roca é uma das empresas que mais bem paga. Eles pagam muito bem. E eu trabalhava no forno, então eu ganhava 1.300, quase 1.400 euros. 1.300, 1.400 euros. Para ele que está morando num carro que não tem despesa nenhuma, ele consegue viver. Numa situação precária, porque está dentro do carro, consegue viver. Agora você imagina 1.200, 1.300 com um pai de família, com 2, 3 filhos, uma esposa com arrendamento de 500, 600 euros. É grande coisa? Não é grande coisa. 1.400, 1.200 é bom sim. Se tiver 2 pessoas ganhando 1.200 é bom. 2 pessoas solteiras sem filho. Agora um casal com uma mulher, 2, 3 filhos, para pagar arrendamento de 500, 600 euros, então você faça a conta, pode ser que essa conta não feche. Uau! Aí. Daí eu consegui comprar a Scenic e juntar uma grana para aperfeiçoar ela toda, montar todo um sistema que me deixasse plenamente confortável e que eu não sentisse saudade nenhuma de morar num quarto, numa casa, numa... A pessoa investe o seu dinheiro num carro para ter conforto melhor do que uma casa, para não precisar, para não sentir falta. O dinheiro que ele investiu nesse carro, nesse conforto, não poderia ter alugado alguma coisa, comprar vazia, né? Porque você aluga uma casa com móveis é um preço, você aluga uma casa vazia é outro. Poderia ter alugado uma casa e ter mobiliado essa casa, já tá procurando conforto, procurar conforto dentro de um carro. É esquisito isso, né? Apartamento. Então, quando você foi pra Roca, começou a ganhar bem, você já estava decidido, não, vou morar dentro do carro, porque eu gostei de morar dentro do carro, porque você tinha condições de voltar, de repente, a arrendar uma casa ou alguma coisa. Então, assim, até eu conseguir comprar a Scenic foi ali 6 meses morando num Cliozinho 94. Então, a gente, pensando positivamente, você estava num Cliozinho, que de repente seria uma kitnet, e hoje você está Tô num T0. Num T0, num duplex. Eu tô num T0. Bem, eu sei que vocês estão perguntando, gente, como será que é dentro do carro desse homem? Como que ele faz para viver aí, né? Vamos mostrar então? Vamos mostrar. Vamos partir para o que interessa. Vamos lá. Olha, bem, olhando aqui, né? Aqui você deixa a parte para o motorista, né? Banho, tomar banho, fazer necessidade fisiológica, tudo isso homem faz dentro desse carro. Onde é que esse homem faz as necessidades dele? Onde é que esse homem toma banho? Será que esse homem paga, como o outro que paga um ginásio para ir poder pelo menos tomar banho, não vai fazer exercício, mas tem um banheiro? Onde que esse homem faz essa necessidade? Onde que esse homem... Comida ele não faz aí, deve comprar comida pronta, como ele falou, compra um Pingo Doce. Porque o carro tá 100%, tá andando. Mas a parte do motorista, ele é também o meu banheiro, assim, digamos assim. É a casa de banho também. Hã? Sério? Sério. Ah, então... Tá, eu vou querer saber como você toma banho dentro do carro. Vocês já viram o tamanho do homem, o tamanho da criança. Como é que esse homem toma banho dentro de um carro sentado num banco? Você imagina o banho dele? Eu já imagino como é que ele toma banho. Mas vamos por parte então, vamos deixar essa parte por último. Segura aí, então tá aqui a parte do motorista. Aqui eu vejo que tem uma... Como ele toma banho não, como ele se higieniza, se é que é possível. Que tem um local aqui para passar um respiro, um ar, né? Aqui é o meu sistema de climatização. Então eu pensei, não, eu preciso de um sistema de climatização para eu não morrer de calor dentro do carro. Não é de frio, porque eu tinha placa solar, tem até hoje placa solar em cima do carro, então eu precisava ficar no sol. Porque se eu não ficasse no sol, não teria energia. Eu não teria energia elétrica, né? Então... Ó, inclusive, gente, tá aqui a placa solar dele aqui, ó. É 2 placas. É 2 ou 4 placas? São 4 placas, mas no total são 160 watts. Isso aqui é o suficiente para gerar toda a energia que você precisa. Não? Não é o suficiente. Não. O suficiente se torna quando eu ligo o carro, né? Porque o alternador do carro ele também carrega a bateria. Ah, entendi. O alternador do carro ele carrega a bateria muito mais rápido e com muito mais eficiência do que a placa solar. Ah, entendi. Mas a placa solar ela é o suficiente para dar uma manutenção na carga. Então vamos lá, vamos ver. Olha aqui, ó. Sistema do homem
envolve aqui, Olha tem as umas gambiarra, turbinas. O que é isso olha aqui? É um cooler? O que é Esse isso? aqui são dois coolers de Cara, fez arrefecimento no carro. de computador normal. Aham. E esses dois pequenininhos aqui, eles Sim. são coolers É de um para colocar para dentro, daquelas pra tirar o ar de dentro pra impressoras fora, fazer 3D. circulação de ar, né? Então eu coloquei esses dois Eu- pequenininhos aqui, eu optei por esses dois, porque eles são suficientes para poder puxar o ar de dentro do carro para fora. É isso. Ah, Então, tá. eles- Esse joga o ar para fora e esse O aqui joga o ar outro para traz dentro. de fora pra Exatamente. dentro. Então você fez realmente um sistema de circulação do ar, não é só joga o ar para dentro. Não, Ah, então aqui essa você fez altura. uma gambiarra isso aqui? Como é que é isso? Esse aqui, esse cabo branco aqui, ele é o que liga esses dois pequenininhos, Aham. e esse outro aqui, ele liga esses outros dois grandes. E aqui então tem uma vedação aqui, Isso aqui, daí essa parte aqui, esse negócio aqui é de PVC, né? Ah, Aqui tem uma borracha que não deixa. Você pode estar achando, você pode estar romantizando, você pode estar achando fantástico, você pode estar achando maravilhoso, você pode estar achando um estilo de vida, mas é precária, não é? Eu não conseguiria. Eu, Vinícius, uma vida dessa, não, para mim não serviria. A pessoa consegue dizer que é feliz numa vida dessa, uma precariedade dessa, um tanto de restrição, de movimento, de espaço, Olha, vamos seguir. Entrar água em dia de chuva. ok. E aqui em cima também tem uma borracha que dá pra ver mais Sim, aqui sim. pelo lado de fora aqui. É como se fosse uma continuação do vidro, né? Você fez Exatamente. perfeitinho que ele entrasse aqui na canaleta. A hora que eu quiser viajar, ou quando eu boto o carro em modo viagem, eu simplesmente baixo o vidro, Aham. retiro isso, guardo lá dentro e subo o vidro de novo pra dentro. Ah, ok. Isso aqui protege também do frio e do calor, né? Isso aqui, ele é um sistema, minhas cortinas, né? Só que são cortinas térmicas. Dentro da porta você botou algum isolante também? Em todas as portas, pro lado aqui de dentro aqui, eu tirei esse forro aqui e coloquei triplado esse material aqui. Botei 3 vezes aqui dentro das portas, justamente para E isso então protege contra o frio, você não fica aí se tremendo aí dentro, não. Não. E o verão também, ele segura Olha, também o... Segura a temperatura, porque o que acontece? Quando é de lata, né? Carro de lata, então a lata ela esquenta muito com calor, né? Então atinge temperaturas altíssimas com o calor do Nossa, sol, né? muito. Então esse calor ele não passa para dentro do carro por causa do isolante térmico. Entendi. Bem, eu não sei você é do Rio Grande do Sul, né? Mas para mim a época mais difícil aqui em Portugal é no verão, que é muito quente. Você que já passou o inverno e verão aí, né? Dentro do carro. Inverno e verão. Qual é a época que você mais sofre? É o inverno ou é o verão? É o verão. É o verão, né? Sem sombra de Eu sou dúvida. O verão é verão. muito Verão quente, pra mim é inclusive o verão aqui chegou a 47 graus, acho que há um ano e meio atrás. No verão você abre sua janela, você liga seu ventilador, você deixa tudo aberto. Entendeu? No inverno você fecha tudo e sofre ainda se não for a base do aquecedor. Eu acho mais difícil o inverno. Foi até uma época que eu caí no meio de um incêndio, né? Sem contar que o inverno é muito mais longo do que o verão. O verão é tão curto. Inclusive você também trabalhou com bombeiros, não foi? Trabalhei no aeródromo de Pombal, trabalhei no combate aos incêndios lá com uma equipe da GNR, o GIBS. Foi uma das experiências mais empolgantes e assim de mais construtivas da minha vida até hoje aqui em Portugal. Mas como Aí você diz assim, nossa, o cara trabalhou aqui no Portugal até de bombeiro e tá numa situação dessa, que para ele é confortável, que para ele é bom, que foi o que ele escolheu ou o que ele foi levado a ter. Mas bombeiro aqui geralmente em Portugal é voluntário. Os voluntários acho que não recebem nada. Não tem um salário, o bombeiro voluntário. Você se candidata, você treina, toda vez que necessita, eles convocam você a participar daquela diligência, daquele acontecimento. Depois você volta e tem sua vida normal. Tanto que o bombeiro aqui em Portugal, geralmente eles trabalham em empresas, e quando o bombeiro precisa, aciona o alarme, como aqui na cidade é pequena, onde você está, com o bombeiro aciona o alarme, a pessoa ouve, larga o trabalho e sai correndo. São bombeiros voluntários, pelo menos os que eu conheci, não sei se são todos. O que é isso? Você, como um imigrante, você pode trabalhar para eles? É o que? Um trabalho voluntário? Como que é? Eu trabalhei para uma empresa de helicópteros que é sediado lá em Lisboa, que se chama Ele Bravo. Inclusive, eles têm um ponto de táxi aéreo aqui no Douro. Então ele não era bombeiro, ele prestava serviço para os bombeiros através de outra empresa. Aqui no Rio Douro, eles têm um helicóptero deles ali, é uma base deles que tem ali. Então eu era auxiliar de base. E você fazia exatamente o que nessa? Você era manutenção, é isso? Eu fazia a limpeza do helicóptero e o reabastecimento do helicóptero e a preparação para o voo. Olha, é responsabilidade. Você viu? Ele não era bombeiro, nem bombeiro voluntário. Ele era funcionário de uma terceirizada que prestava serviço para o corpo de bombeiro. É uma responsabilidade, que quando tocava a sirene lá,
que todo mundo ia em direção ao helicóptero, eu tinha que ser o primeiro a correr e a chegar lá no helicóptero para poder soltar as hélices, soltar o rotor de cauda e deixar as portas todas abertas para que os agentes pudessem entrar no helicóptero e sair, né? Então, Olha, aí quando o helicóptero chegava, eu também tinha que prender as pás, né? Porque o vento ele balança e ele pode estragar o rotor. Então eu era responsável por essas coisas assim, né? Por essas partes. é uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade incrível, né? Olha, Fabinho, o homem tem história, hein? Meu Deus do céu. Aí É eu- um livro aí eu isso fiquei tudo trabalhando aí. o verão todo lá, nos combates aos incêndios com a GNR lá em Pombal, e foi uma experiência muito legal, tem bastante conteúdo no canal. É uma pessoa. Tem que a pessoa que vive numa vida dessa, com as condições que ele passou, com os lugares que ele trabalhou, uma experiência de vida, é uma experiência de vida. Mas essa experiência de vida deu no quê? Qual é o resultado dessa experiência? Aonde levou ele? Ele ainda está numa situação. Mas as pessoas falam, eu trabalhei aqui, trabalhei ali, trabalhei aqui, eu tenho uma experiência ótima. Mas essa experiência está servindo para quê? Está te levando para onde? Porque tudo que a gente colhe, tudo que a gente tem, tudo que a gente vive de experiência é para nos levar a algum lugar, ou para nos acrescentar. Eu não acho que seja apenas, o conhecimento é o suficiente. Não, esse conhecimento também tem que te colocar em algum lugar, tem que te levar a alguma situação. Mas qual é essa situação? Não vi nada ainda. Então, para mim, não sei se é tão válido. Eu prefiro continuar com uma experiência só e que essa experiência esteja me levando adiante a cada passo mais para frente, do que ter várias experiências e não estar em lugar nenhum, ou estar numa situação dessa que para ele pode ser bom, pode parecer fácil, pode parecer promissora, mas para mim, particularmente, isso não é uma vida do ser humano num país, né? Vamos lá. Sobre isso. Inclusive, eu fiz o novo canal agora, o Nômade SA. Eu fiz ele quando eu estava trabalhando no aeródromo. Então, antes de eu trabalhar no aeródromo, eu tinha outro canal, né, que eu Também sempre tinha deixo canal. na descrição dos meus vídeos. Os portugueses ficam furiosos, que falam que todo brasileiro que chega aqui em Portugal, a primeira coisa que eles fazem é montar um canal. É porque as pessoas querem contar suas histórias, querem contar suas experiências, querem mostrar o que é novo, querem mostrar o que estão descobrindo, querem mostrar o que está lá, o que está vivendo aqui, e aí é onde começa a acontecer os excessos. Eu também tinha um canal falando sobre algumas coisas de Portugal, eu não queria focar tanto em coisas, mas em mim, e no fim acabou tendo problema com aquele canal, com o YouTube, com o Google, e eu acabei desistindo daquele canal, por isso que eu estou lançando esse agora, tentando fazer uma nova visão, um novo formato, tanto de distração como de conhecimento, porque você assiste um vídeo e você tem conhecimento, tanto de concordância como discordância, e é isso que eu quero fazer agora, é um nicho que eu quero assistir a vida, porque eu acho fascinante a vida das pessoas e como elas encaram as coisas, como elas encaram a vida, assim como eu. Então eu gosto de discutir pontos de vista. Eu não estou dizendo que eu discordo, não estou dizendo que eu concordo, que eu apoio, estou dizendo como eu vejo a situação que essa pessoa escolhe viver num país que eu também escolhi viver e como são nichos diferentes, como são visões diferentes, às vezes, da mesma coisa. Mas vamos lá. O outro canal para as pessoas ir lá e acompanharem como a Senic foi construída, né? Porque eu fiz a Senic legal. no outro canal. Então, gente, olha, ele tem um canal, vou deixar aqui, é Nômade SA, também vou deixar na descrição nômade. desse O que é um vídeo, nômade? para você São entrar pessoas lá que e não têm ver um lugar todas fixo as pra histórias, viver, porque né? o homem tem história. Meu Deus do Não céu, só isso. dá um Nômade, livro, nômade, hein? Essas Então, vamos ver qual que é o histórias só conceito foi de possível, nômade. as experiências, as histórias, as coisas que eu vivi aqui em Portugal, toda essa intensidade, digamos assim, de vida, só O que é um nômade? Os nômades são comunidades sem habitação fixa. Ou seja, são pessoas que não ficam num lugar só. Tipo um cigano, vamos lá. E que se deslocam regularmente para áreas, ou seja, não para em lugar nenhum. Esses grupos incluem caçadores, coletores, pastores, nômades, funileiros, comerciantes, nômades, enfim. É isso mesmo. Não tem habitação fixa, sempre... Nômades são pessoas que não têm um lugar fixo. Vivem mudando de lugar. foi possível porque eu adotei a Senic como casa, né? Tem isso, né? Porque se você... eu não estivesse morando no carro, eu não teria a mínima possibilidade. O dele parece que ele mora próximo do trabalho, ele parou no lugar fixo, ele não fica mudando de lugar, né?
Ele parou o carro dele no lugar fixo, no lugar que é permitido, à frente de um terreno que parece que não tem casa, ou à frente de uma casa, porque não tem como, eu não acredito que ele viva mudando todos os dias de lugar, então ele deve ter parado em algum lugar próximo do De trabalho. viver todas as coisas que eu vivi aqui de bom e de coisas que me agregou na vida, sabe? Pô, Lembrando que ele está em Portugal, então ele ainda tem o privilégio de deixar o carro dele parado num lugar e voltar no final do dia e encontrar este carro, ou encontrar pelo menos as coisas dentro do carro, né? Então ele ainda tem esse privilégio, ainda tem essa tranquilidade de estacionar o carro dele e ter a certeza, ou não, porque depende da cidade que ele mora, porque eu acho que acredito que em Lisboa e em Porto, talvez as pessoas não venham tendo tanto essa tranquilidade de deixar seu carro e voltar no final do dia e encontrar. Lembrando que eu tenho um exemplo de pessoas que deixaram BMWs parado no porto e quando chegaram encontraram ele no lugar. Então, há situações também que é tema para outros vídeos. você dizer assim, pá, isso agregou experiência de vida, isso me ensinou alguma coisa, sabe? Se eu tivesse trabalhando no aeródromo, não morando na Senic, ia ser bem mais complicado, porque Então é isso que eu falo, agregou conhecimento, agregou história, agregou experiência, mas isso está levando para onde? Isso está indo para onde? Isso está resultando no quê? É isso que eu estou falando, entende? eu trabalhava 12 horas por dia no aeródromo. Eu só saía do aeródromo para dormir e voltar de manhã. Porque também é uma coisa, você querendo ou não, muitas pessoas não veem com bons olhos morar dentro do carro, né? Mas querendo ou não, você tem uma certa liberdade. Meu Deus, não vê com bons olhos. Eu acho que não é nem ver com bons olhos, é ver que ali existe uma limitação, ou muitas limitações, ou várias limitações. Ninguém tem que achar ou deixar de achar nada. Quem tem que achar e deixar de achar alguma coisa é quem vive numa situação dessa. Mas de uma certa forma, tem pessoas que olham com uma má impressão, causa uma má impressão naquilo. Desde que seja o quê? Como eu falei anteriormente, um motorhome, carro específico para esse. Para isso, agora para essa finalidade. Agora um carro adaptado, aí já fica meio problemático, mas cada um tem que ver o que é bom para si, o que é suficiente, o que é necessário. Né? Verdade, você não é preso. Inclusive, quando a gente tinha comércio, né, Fabi? Eu falei com um amigo comerciante que estava também já há muitos anos como comerciante. Ele falou: olha, o comércio é uma prisão de portas abertas, né? Então, quer dizer, ele ganhava um dinheiro dele, mas ele tinha que estar lá de segunda a segunda. Sim, já fui dono de negócio, mas o Fernando já fomos dono de uma loja, nós sabemos. Só sabe quem é. Só dá para entender o lado do patrão quem, de uma certa forma, um dia se tornou patrão. Trabalha muito mais, você pode ter certeza que você trabalha muito mais do que o funcionário, isso sem dúvida nenhuma. Mas isso só vai entender quem é, ou quem já foi, ou pelo menos quem tentou ser. Preso, ele não podia sair, conhecer outros lugares, nem viajar para outros países. Aqui, querendo ou não, se der uma doida em você, você querer sair daqui e ir para um outro lugar ou para um outro país, você pode. Com certeza. Eu tendo a carta de condução portuguesa, eu posso ir para qualquer país aqui da União Europeia que eu quiser. Aqui do espaço Schengen, né? Sim, claro. Bem, aqui, tô vendo... Isso aqui é o quê? Uma bomba d'água, é isso? Não, isso aqui é uma bag shower. Isso aqui a gente acha na Amazon. Isso aqui é o seguinte, eu te liga aqui, é um compressorzinho que a gente liga. Ele vai colocando ar aqui para dentro, sim. E vai tornando isso aqui com compressão, né? 2 bomboninhas sempre são com água para isso aqui, que eu uso tanto para tomar banho no verão, né? No verão eu uso isso aqui para tomar banho. E também eu uso para lavar louça. Mas agora, a pergunta que não quer calar: brasileiro toma banho todo dia. Você toma banho todo dia aí dentro do carro? Eu tomo banho todos os dias. Eu sei. Eita, nós, ó, o homem já tá com chuveiro aqui. É isso aqui, você toma banho com esse chuveiro aí dentro. É isso. Não, entendi. Daí eu uso aqui para lavar louça. Não vai tomar banho dentro do carro com um chuveirinho. Onde é que essa água vai? Não, isso deve ser para lavar alguma coisa, né? Mas é para lavar louça mesmo, assim. Olha aí. E no verão eu uso isso aqui para tomar banho, né? Mas é mais para lavar louça. Tá, eu não tô resistindo, gente. Eu tô querendo deixar... No verão ele usa isso para tomar banho. Tomar banho aonde? Dentro do carro? Do lado de fora? Deve ser do lado de fora, né? Pro final, mas não tô conseguindo. Já vamos... Tá, você disse... O cara tá com a mesma curiosidade que eu e que todo mundo. Você toma banho dentro do carro. Vamos lá. Que banho é esse? Eu digo para vocês que é um banho grego. O banho grego
o lenço umedecido. Eu não sei como consegue, mas... Que toma banho dentro do carro. Dentro do Então carro. você liga essa torneira aí dentro do carro, é isso? Não. É que assim, Como que é isso? o banho é uma coisa assim muito peculiar, assim. Ele é muito O banho é de cada um, de cada um, sabe? Que nem assim, Ele quer dizer a higienização. Cada um tem uma forma de ver higienização. Porque banho é um só. É um chuveiro caindo água e você entra dentro, se ensaboa, se enxágua, isso é banho. Não existe... o que é o banho? O banho é uma coisa que você faz para se limpar, né? Sim. Então, Óbvio. no chuveiro você Vai, toma ninguém banho faz porque banho pra você se tem uma sujar. abundância de água muito grande, né? Você toma banho. Daí você usa aquele montão de água porque você tem ali, abundantemente, né? Quando você não tem, né? Que é o teu caso aqui, é uma água controlada. Você faz como? Daí eu pego uma bacia, eu coloco água um pouco mais da metade ali e uso um pano. E eu uso muito isso aqui, ó. Eu uso muito água de colônia para tomar banho. Então, porque a água de colônia... Ele umedece um pano, um pouco de água, bota bastante água na colônia na água na colônia. E passa o paninho lá nas partes. Deve ser cheiroso, meu amigo. Esse carro do seu deve estar uma cheira, porque eu fiquei internado uns dias e eu fazia isso por causa dos curativos e a sensação não é boa não e não dura muito, não segura. É diferente de um banho de chuveiro com sabão, com bucha. Você toma banho de manhã, no final do dia você já precisa tomar outro banho. Imagina com um lencinho, cara. Ela tem álcool na composição dela, Certo. né? Então, quando você se limpa com isso aqui, já mata todas as bactérias. Já se desinfecta. É que assim, tudo que faz assim o corpo cheirar mal é as bactérias mortas. Sim, Né? do sovaco e do outro. Bactérias, as células mortas, coisa e tal. Então eu uso lenço umedecido, eu pego uns 3 ou 4 lenços umedecidos, coloco isso aqui e me lavo todo o corpo sim. e tal. Então você passa um pano em você. Você passa o pano molhado, depois passa um pano seco. Primeiro eu passo um pano com isso aqui, né? É uma fórmula, na verdade. É isso aqui. Isso desinfecta. É isso aqui que eu uso, que eu deixo pela metade. Daí eu coloco o sabonete líquido. Uma fórmula, não tirou essa fórmula. Ou ele criou isso, né? Para se adaptar o banho dele. Uhum. E depois eu coloco aloe vera, um óleo de aloe vera. Ah, entendi. Isso. Então a bacia depois com água, eu molho o pano, torço só um pouquinho, mas deixo ele bem molhado e passo no corpo para tirar o produto, para tirar esse produto, essa mistura Esse que eu faço. excesso. Imagina a catinga desse carro, né, amigo? O carro já é um furdunço. Esse carro já é um mix de Deus ter misericórdia. Imagina com a catinga desse banho dentro desse carro. Deus me Para tirar a espuma e coisa e tal. Entendi. E eu fico limpo, eu me sinto limpo, fico cheiroso. Claro. Né? Não sinto necessidade de um banho, de chuveiro e coisa e tal, porque eu me sinto limpo. Entendi. Né? Eu me cheiro, tô cheiroso, tô limpinho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha, gente, eu tô aqui do lado dele, eu posso garantir que ele tá cheiroso. Porque Vocês vão aprender muito sobre banho tá comigo. com o cabelo molhado aqui, Cabelo o cheiro molhado. tá bom, o homem tá Cabelo molhado até na chuva fica. 100%. Não tá pedindo, não. Meu Deus. A Fabi tá caindo na risada. Mas eu vou falar, viu, gente? O povo temos que tirar o chapéu e reconhecer que o povo brasileiro é muito criativo, né? Olha as engenhocas. Não, a gente é o rei da gambiarra. E o homem ainda é da manutenção. Olha, ele já fez um sistema de arrefecimento aqui, um isolante térmico, banheiro, que ele toma banho aqui. Já passou pra você a técnica, você não ficar fedido. Eu não sei se é o brasileiro ou se é a raça humana. Tem um poder de adaptação muito grande. Tem a facilidade de se adaptar a situações muito. Eu não sei se isso é exclusivo dos brasileiros, mas eu sei que o brasileiro tem uma criatividade muito extensa, uma criatividade muito latente e um poder de adaptação devido às suas necessidades, a sua falta de abundância de coisas boas e fáceis. Ele se adapta a algumas necessidades precárias com muita facilidade. E isso, para quem vê a olhos nus, parece que é uma coisa simples, coisa fácil, mas não é tão fácil, não é tão simples como ele descreve. Não deve ser tão bonito, tão romântico, tão lindo, tão promissor como ele tenta passar, porque não é assim, eu tenho certeza que não é assim. Dentro do carro. Já que a gente tá falando de banho, deixa eu falar pra vocês da minha sanita, né? Ele deve fazer cagar na sacola e jogar pela janela onde o terreno dele passa, porque não é, né?
verdade. E aí é mais. Meu Esse Deus. é o banheiro. do E céu. aí? Bem, eu tô vendo que ele tá do lado de um mato, né? Então eu acho que o mato era estratégico, não sei. O mato é estratégico? Não. Não necessariamente. Eu tenho Ah. outras maneiras de fazer isso Não no mapa. necessariamente, mas é. Eu tenho 3 regras simples, né? Que se eu seguir, eu fico muito bem. Vamos lá, ele vem com mais uma teoria de como é que você caga, como é que você vive, como é que você caga todos os dias, o que é cagar pra você. Ele vai vir com uma teoria ótima, segundo ele, segundo o desenvolvimento dele. Que é ficar perto do supermercado, justamente para fazer compras pro dia a dia E e usar o também banheiro. utilizar o banheiro do supermercado. Ok. Outra boa. regra é ficar perto também de posto de combustível, porque daí eu consigo ter acesso à água. Eu vou lá onde tem a água no posto e consigo abastecer aqui a minha água, então eu sempre tenho água. Ok. E também a outra regrinha é ter uma lavanderia self-service pertinho também, para que eu possa... Menos mal, né? Pelo menos eu achei que ele tava jogando a sacolinha dentro. Mas é uma situação delicada, meu amigo. Que estilo de vida, que estilo. Eu sei que é livre, o ser humano é livre para escolher o seu estilo de vida, o seu modo de vida, o que mais lhe agrega, o que mais lhe dá satisfação, o que mais lhe dá prazer, o que lhe é suficiente, o que lhe traz, que supre suas necessidades. Mas isso é uma vida... Desculpa lá, mas que miserê. lavar minhas roupas, né? Então eu nunca fico acumulando as roupas sujas, então eu tô sempre lavando, eu lavo a roupa uma vez por semana e é mais que suficiente para não acumular roupa suja aqui dentro. Entendi. Mas vamos supor que nós estamos aqui, tá caindo um toró d'água aqui, o céu tá caindo, você comeu aquela feijoada, você tá aí embrenhado dentro do carro e você precisa resolver o seu problema. Você faz aí o number 2 aí, como é que é? Aí é que entra a minha sanita portátil, exatamente nesses casos que tá chovendo muito, que não dá pra sair do carro, Casos tá muito extremos, frio, né? tá muito frio, cara, eu não quero sair daqui, ir pro frio, ir lá no banheiro, não, quero fazer aqui. Ok, vamos lá. Ah, meu Deus. Opa, é um vaso. É isso aqui, É isso aí? é isso aqui. Isso aqui é o Vamos ver o seguinte, que é isso, gente. mas eu uso aqui, ó, Opa, já vai. eu uso Quê? O cara coloca uma mala, senta em cima e caga no banco quando não pode sair do carro, é isso mesmo? aqui. Isso aqui é bem fácil de montar. Mas aqui no canal é feito o É o que isso? É uma privada portátil? É uma privada viajante, flutuante? Onde é que compra isso? Me interessei. Eu tenho um amigo que vai precisar disso. Não vou dizer o nome dele aqui, mas ele vai saber que é isso. Ele vai precisar disso. Não caga fora. Olha, vai levar sua própria privada. Fala-se, né? A gente é curioso, né? A gente quer Olha, saber tudo, né? Eu lembrei os últimos vídeos que a gente tava assistindo no canal Vivendo o Mundo Afora, Aham. que a baixinha estava lá na África, eles estão na África fazendo um tour pela África, e ela precisou ir ao banheiro, e como é que ia no meio de safari? Ah, o leão pega. O leão, enfim. Aqui não tem leão, mas... Inclusive, esse sistema de arrefecimento eu copiei dele. Bem, gente, basicamente o que eu tô vendo aqui é uma É caixa. isso, é. É uma Certo? caixa que tem as 4 paredes que elas deitam aqui Ok. e você consegue guardar, né? Aí eu coloco aqui um Ele caga e guarda. saco de lixo normal, comum. Certo. Uma sacola, uma Isso. coisa assim. Um saco de lixo. Saco de lixo. Não tem. Eu tenho um rolo ali de saco de lixo, você usa o saco de lixo. Ah, E certo. aí é assim. Olha aí, é um pinicão, né? Assim, tipo que você bota uma sacola e Aí depois Faz termina, dentro e tira. joga pela termina. janelinha. Aí você já se livra já do problema, né? Exatamente. Então, Ah, assim, entendi. aí coloca Aí o você- saco de lixo aqui, coloca isso em cima. Aí você Imagina o cara tá com a diarreia, tá com uma caganeira e o tempo que ele leva dentro desse carro pra montar isso, entrar pra dentro, fechar o carro e sentar de volta. Ele já melou o carro todo, já esguichou o carro. Ele já chucou o carro inteiro até ele montar essa caixinha aí. Eu tenho um amigo que vai gostar dessa caixinha, eu vou até indicar pra ele. senta aí no Senta, banco mesmo e vá-se embora. Meu Deus, meu Deus. A porta fica fechada, né? Ah, tá. Nossa. Daí isso fica assim. E aí eu tô Daí eu sento aqui, coloco os pés ali, ó, onde fica o freio de mão ali. Coloco os pés ali, faço o que eu tenho que fazer aqui. Aí depois vamos embora. eu fecho aqui, pego o saco de lixo, amarro
e levo pro contentor de lixo no outro dia. Entendi. Olha, Mas naquele gente. momento eu só abro a porta e deixo pro lado de fora da porta. Lá no café dele. Exatamente. Aí depois no outro dia eu vou lá e toco no contentor de lixo. Esse cara, no final da jornada dele aqui em Portugal, se é que ele pretende ter esse final de jornada, ele tem que estar rico, ele tem que ter muito dinheiro. Ele tem que ter juntado muito, porque ele trabalha ganhando 1.000 e pouco, segundo ele. Não paga aluguel, não paga nada, paga um pouquinho de gasolina, vive nessas restrições, vive cagando diarreia dentro do carro, numa privada montada. Senta, olha o tamanho dele, ele é pesadinho, assim, igual eu. Para sentar num negócio de plástico desse dentro de um carro para fazer. Imagina o fedor que fica dentro. Imagina o cheiro que fica dentro desse carro. Imagina a caatinga podre. Imagina como esse carro fica podre depois de uma diarreia, da caganeira. E no final de contas, eu não descobri ainda qual é o futuro, qual é o que esse cara ainda espera. Eu sei que vai ficar muito, é muito longo a filmagem, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar. Orgânico e pronto. Meu Deus, gente, ela tem que ter coragem. Não é pra qualquer um esse tipo de coisa aqui, Isso né? que é interessante também, o carro mais alto, né? Então. Exatamente. Então, olha, É já- exatamente isso porque eu escolhi a Scenic. Porque É. eu consigo ficar sentado ali dentro, sem tocar a cabeça no teto. Nós, quando compramos o nosso Senica, eu falei, gente, eu vou comprar um carro grande, mas no caso era pra levar, tipo, sofá, fazer mudança, né? Mas ele já pensou num apartamento pra ele, hein? Pessoal, mais uma vez, vamos falar de novo, né? Senão, com certeza vão vir no nosso canal falar. Gente, nós não. Primeiro que no nosso canal a gente não incentiva nem a imigração. A gente nunca fala, vem. A gente tá vendo, não tá incentivando, não tá dizendo nada. Tá mostrando a realidade de alguns brasileiros, de alguns poucos, tá mostrando diversas, porque esta não é apenas uma coisa exclusiva desse cidadão brasileiro, mas acredito que seja de muitos. Deve existir outras situações muito piores. Eu também vou terminar aqui o meu react, acho que a gente já viu bastante, já deu para dar umas risadas aqui, não da situação precária, não tirando o sarro da cara dele, mas como que o ser humano se sujeita. Isso tudo é para quê? Para dizer que mora em Portugal, isso tudo é para quê? Para dizer que mora na Europa. A família sabe dessa situação, a família concorda, a família acha que isso é dignidade viver numa situação dessa num outro país, que se já não seria, se você morasse no seu de origem, seria deplorável uma situação dessa, um ser humano perder um pouco da dignidade, porque a dignidade do ser humano é ter um trabalho, é ter um lar, é ter uma casa para chamar de sua, ter sua família, enfim, construir, ter perspectiva de vida melhor. E o cidadão vir para um país que não é o seu, imigrar para um país, o outro lado do oceano, e viver numa situação tão precária, e vem dizer para mim que é um estilo de vida, eu acho que não seja um estilo de vida, acho que é o que sobrou, é o que a situação levou. Lamentável, que pena. Tomara que seja feliz mesmo, que é o que ele tenta passar, que ele é feliz com uma situação dessa, mas eu não acredito. Por mais que seja momentaneamente, acho que isso não dura muito, a felicidade. Isso não é motivo de orgulho. Pode ser para ele no momento, ele pode achar que isso é um estilo de vida que lhe dá orgulho, que lhe dá prazer, mas é muita, muita, muita restrição, é muita calamidade, é muito sofrimento para uma pessoa achar que isso é maravilhoso, que isso é lindo, que é fácil viver assim. Trabalhar e investir numa coisa dessa, num estilo de vida desse. Não, desculpa. Vim para Portugal de hoje em dia deve estar sendo, de uma certa forma, um pouco mais esclarecedor para as pessoas virem morar em Portugal. Mas para dizer que chegar aqui será fácil, não, nunca é fácil. Começar não é fácil. Eu costumo dizer, e eu dizia no antigo canal, que você imigrar, você sair do seu país de origem para ir para qualquer parte do mundo, ser imigrante, é um planejamento de vida a médio e a longo prazo. E eu costumo dizer e acredito que seja mais a longo prazo. Não é algo que se resolve de um dia para o outro. Não é algo que se resolve de uma semana, de um mês ou de um ano para outro. Existe um planejamento. E eu estou falando não planejamento que você traz. Planejamento que você precisa reestruturar a sua vida. Você precisa recomeçar. É um recomeço. Você vai se criar. Você vai criar origens, criar raízes, criar história. Você vai criar uma linha de vida, uma linha de tempo. Então existe um processo, existe tempo, existe paciência. Por isso que muitos brasileiros vêm com um planejamento de vida moldado na sua cabeça, justamente por promessas e por vídeos que assistem de outros canais. E eles acham que chega aqui eles vão conseguir tudo da forma que dizem nos determinados vídeos. Mas acredito que não é assim. Sei que não é assim, porque vivo a experiência aqui, vivi a experiência de adaptação, de recomeço, de criar história, de criar vínculo, de criar raiz e de ter uma vida. Eu sei muito bem o que é isso, eu falo por
Eu falo por conhecimento próprio, por experiência própria, e acredito que todos os outros que estão aqui em Portugal passaram ou passam por isso, por os que estão chegando, que é um momento de adaptação, um momento de dizer, pronto, hoje eu consigo viver, trabalhar, pagar minhas contas e comer. Não vivo uma vida de luxo, mas vivo uma vida boa, tranquila, porque hoje em dia Portugal tem as mesmas dificuldades que muitos outros países. E digo para vocês que Portugal tem a mesma dificuldade até que o Brasil. De algumas coisas a gente sente diferença, como todo mundo já sabe, pela segurança, pela tranquilidade, a gente ainda consegue comprar algumas coisas com o salário mínimo que você recebe, você já consegue, já ouviram falar muito isso. Ainda consegue, mas tem dificuldades, tem necessidades, tem defeitos, tem muitas qualidades, mas tem defeitos. E as pessoas vão passar por muitos perrengues porque não é como imaginam. Enfim, conforme a gente for assistindo o vídeo, a gente vai debatendo. Vou procurar outros vídeos, vou assistir outros vídeos, vou presenciar outros vídeos, vamos compartilhar essas histórias. Você que chegou agora, você que já chegou antes, esse é o Vini Reage. Eu sou o Vinícius, um brasileiro imigrante que mora em Portugal há um pouco mais de 5 anos. E agora resolvi criar esse canal Vini Reage para reagir a alguns brasileiros agora. Vou pegar vídeos e vamos destrinchar algumas histórias, entender, conhecer e vamos compartilhar e dividir essas histórias. É isso. Me segue, tamo junto, hoje e sempre. Fui!